E aí, família zoeira do Fogão, calma, vou botar o vídeo, calma. Vitória maiúscula do Botafogo. E se você é novo no canal, já dá uma moral aqui, o zoeiro, não deixa pra depois não. Faz rapidinho, cara, rapidinho. Já é só apertar o botãozinho, inscreva-se, curtir, compartilhar, ativar o sininho e segue o zoeira também lá no nosso Instagram, bastante conteúdo divertido pra vocês. Vamos lá, vamos ver a bancada aí do Sport TV elogiando demais essa vitória maiúscula do Botafogo, abrindo 5 pontos do Palmeiras. Ah, papai, quem segura o Botafogo? Ó, segue o vice, porque o líder disparou. Vamos lá, vamos ver a matéria. Campeonato Brasileiro mais líder do que nunca, 2-0 no Newton Santos hoje sobre o América Mineiro. Vamos então lá para a nossa cabine de transmissão. Everaldo Marques estava lá no Newton Santos, participou da nossa transmissão junto com Carlos Eduardo Lino e Pedrinho e fala um pouquinho mais desse jogo, do que foi essa vitória do Botafogo. Já começou a construir no primeiro tempo, né, Evê? E aí concluiu com um golaço do Luiz Henrique. Bela vitória do Botafogo diante da sua torcida. Mais confiança ainda para esse jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. Boa noite, Everaldo Marques, seu ridículo. Sem dúvida, Camila. Um beijo para você, para o Paulo Nunes, para o Conrado Santana e para todo mundo que acompanha o Troca de Passes aqui na tela do Sport TV. Vocês acompanharam, vocês pegaram uma carona no finalzinho da transmissão do Premier, né? E até o Danilo Avelar disse uma coisa que tem muito a ver com o jogo, né, Pedrinho? Veio com a proposta de jogar com duas linhas mais baixas, né, para defender mais, mas aí tomou um gol antes dos 3 minutos, isso aí desmontou o esquema do América e o Botafogo teve muita tranquilidade ao longo dos 90 minutos. Boa noite mais uma vez. Beleza, aí vê, um beijo para Camila, pezinho de ouro, Conrado do futebol, rei do futebol e Paulo Nunes. Era isso, a gente já imaginava, né, o América tentando sair no contra-ataque com Felipe Azevedo e Everaldo, mas o gol muito cedo, né, muda completamente. A maior dificuldade do América dentro da competição é pegar um adversário postado atrás, né? Ele tem que propor o jogo, né? E aí, quando você toma um gol aí com menos de 3 minutos, né? Você tem que sair para o jogo, tem que construir, se organizar. Se você não é preparado para isso, a entrevista do Avelar diz muito bem o que deve ter sido os dias de treinamentos antes desse jogo. Nós nos preparamos para isso, para descer duas linhas muito próximas ao nosso gol e contra-atacar. Eu só não acho que ele falou que o jogo foi equilibrado, eu não concordo com ele no primeiro tempo. Mesmo o Botafogo não tendo uma chance muito clara, tiveram 2 ou 3 oportunidades assim, que eram boas, né? Mas foram bloqueadas com assim, os cortes do zagueiro. Mas é um Botafogo que aumentou o nível de intensidade, individualmente muitos jogadores jogando muito bem e controlou e não sofreu dentro da partida. E teve um segundo tempo em que conseguiu manter esse nível, Lino, porque em jogos recentes no segundo tempo o Botafogo teve os seus problemas, né? Tomou virada para o Goiás, tomou virada para o Furacão na Copa do Brasil, tomou 2 gols do César Vallejo, embora tenha vencido o jogo no meio de semana. Hoje, não só conseguiu manter as coisas sob controle, como ainda ampliou a vantagem com um belo gol do Luiz Henrique, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Boa noite. Boa noite, Evê. Camilinha, Paulinho, Conrado. Eu acho que o grande mérito do Botafogo não é só administrar o elenco e mostrar produtividade. É você entender quais são as suas intenções na temporada, valorizar o Campeonato Brasileiro. O Luiz Castro deu a entender que faria isso hoje. A gente especulou muito durante esse pré-jogo a possibilidade de os dois virem, porque tem Copa do Brasil no meio da semana, de os dois virem com um time muito misto, quase reserva e nada. Os dois respeitando muito o Campeonato Brasileiro, trazendo praticamente o time, ou pelo menos colocando em campo o time possível, né? Jogando o que era necessário. O América reclama muito no começo do segundo tempo daquele lance que a gente viu ainda há pouco, possibilidade de pênalti, mas isso foi pouco perto do que o Botafogo mostrou. O Botafogo na segunda etapa ainda sobra em contra-ataques. É um time que hoje tem capacidade de tocar, de envolver, de contra-atacar e não tinha o seu artilheiro. Faz esse golaço sem precisar do Tiquinho em campo hoje. Pois existia até uma dúvida sobre como o Botafogo ia fazer para resolver os seus problemas ofensivos na ausência do Tiquinho Soares. O Eduardo jogou ali como falso 9 e assim, que qualidade, hein, Pedrinho, de inteligência, de toque de bola, de distribuição de jogo sem prender muito a bola. Foi um dos destaques individuais da partida. Ele joga muito. Ele mesmo dá entrevista que ele é um cara que passa pouco tempo com a bola, né? Porque ele acelera muito o jogo. E eu tava em dúvida nesse lance aí, eu discutindo com o Lino falou que ele tinha tido a intenção mesmo de tocar pro Luiz Henrique. Eu tava em dúvida, achando que era pro Lucas Fernandes, mas não, ele fala mesmo que ele foi dar pro Luiz Henrique. Ganhei a pizza light. E o Luiz Henrique também fez uma ótima partida entrando em forma, né? E a escolha para mim foi boa, porque o Júnior Santos, quando chega no Botafogo, ele joga de 9, não vai bem.
né? Porque de costas ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele, pelo lado, ele arrasta. Apesar dele ser muito grande e ter muita força, a gente percebe que ele tem repertório técnico para fazer os dribles, sair da marcação e agredir o espaço. E aí a gente está vendo os lances, o jogo se desenhou para o Botafogo, né? Uma delícia para o Botafogo usar os espaços como arma e contra-atacou e teve boas oportunidades ainda para aumentar o placar. A gente viu no último lance ali o Vitor Sá, que acabou entrando ao longo do jogo, né? Veio do banco de reservas no segundo tempo e também criou boas oportunidades. O Botafogo repetindo o Palmeiras de 2019, os dois únicos times até hoje na era dos pontos corridos a conseguir 7 vitórias nas primeiras 8 rodadas. O Botafogo é o melhor mandante do Brasileirão, 5 jogos até aqui no Newton Santos e 5 vitórias, Lino. A gente falava dentro da transmissão, né, Vê, que no futebol brasileiro é difícil de você ver imensa diferença entre quem está na ponta, quem está no fundo. Cara, hoje a gente viu. Hoje realmente foi um jogo do líder contra um time que está na zona de rebaixamento. O Botafogo jogou muito. E ainda foi beneficiado pelos resultados da rodada, porque o Palmeiras apenas empatou com o Atlético, então fecha essa 8ª rodada com 5 pontos de frente sobre o Verdão. Eu acho que até foi essa leitura que o Luiz Castro fez, a possibilidade dele abrir uma gordura, porque ele sabia que o confronto do Palmeiras era um confronto difícil, pegando o Galo lá, e ele aqui com a possibilidade de enfrentar um time que está na zona de rebaixamento e abrir, né? E dar sequência, os caras estão jogando bem. Eu particularmente, Evê, é lógico que eu não trabalho em nenhum clube e respeito muito o critério que são usados, mas assim, para mim a questão de poupar é de forma individual, dentro de uma avaliação com o jogador da fisiologia médica. Tá legal? Vai para o jogo. Não é uma questão coletiva, se você tá legal, o outro não tá, mas eu quero poupar todo mundo. Não, os caras estão em forma, estão querendo jogar, bota para jogar. Eu acho que deu certo, né? E aí no finalzinho da partida, o sistema de som aqui do Newton Santos divulgou que 20 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de quarta-feira, jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, que vai ter transmissão aqui do Sport TV às 9h30 da noite. E um novo setor, inclusive, foi desbloqueado para vendas já a partir de amanhã. A expectativa é que a gente tenha o melhor público do Botafogo nesse ano de 2023 por aqui, superando os pouco mais de 25 mil torcedores que estiveram presentes no duelo contra a LDU pela Copa Sul-Americana. E o América, a gente lembra, Camila, Paulo, Conrado, amigos do Troca de Passes, também tem jogo decisivo pela Copa do Brasil no meio de semana. Até falei na transmissão, vou me corrigir aqui, o jogo de volta contra o Inter é em Porto Alegre. O América venceu 2-0 em Belo Horizonte, pode até perder por um gol de diferença, que estará classificado, mas tem que jogar na casa do Colorado no meio de semana, também valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Paulo Nunes chamou a atenção para a questão do meio-campo, né? Que o Luiz Castro mexe muito, né? Tá sempre alternando os jogadores. Os pontas também, às vezes joga com o Júnior, às vezes joga com o Vitor Sá. Hoje ele foi de Júnior Santos, deixou o Vitor Sá no banco. Tinha até essa dúvida em relação à escalação do Botafogo hoje, por ser um jogo tão importante na quarta-feira. Hoje a gente teve 23.708, público certinho hoje no Newton Santos. A EV já está falando da questão do público para quarta-feira, que deve ser ainda maior, provavelmente um recorde de público do Botafogo. Mas achei até que ele mexeu pouco, não, Conrado? E talvez não seja porque justamente ele consegue fazendo aos poucos esse rodízio no time, mexer 1 ou 2 peças. Hoje ele começa basicamente com o Sauer e com o Vitor Sá no banco, mas o restante do time já tinha jogado no meio de semana com o Marlon, com o Tietê e com o Eduardo. Hoje o Eduardo é uma função diferente, mas enfim, acho que para o que a gente está acostumado é uma maneira diferente de rodar um pouco o elenco, né? O Sauer e o Vitor Sá são titulares? Não sei nem te dizer essa isso, verdade, boa questão. Isso mostra que o Botafogo conseguiu o que os times geralmente almejam mesmo, que é formar um elenco homogêneo, um elenco forte. Então isso facilita esse trabalho do Luiz Castro, que não são todos os treinadores portugueses que são iguais, obviamente, né? Mas a gente já notou que alguns gostam de trabalhar essa questão mesmo do rodízio. Ficar com todo mundo ali na ponta dos cascos. Então isso facilita. Ele tem ali titulares ali que ele não mexe, que é a dupla de zaga, Adrielson e Vitor Cunha, que todo mundo sabe, sem contar o PR, né, que é o goleiro. Aí o Eduardo e o Tiquinho. O resto ele mexe muito. E aí nem sempre, não quer dizer que ele está poupando, eu acho que ele bota o que é melhor para aquela partida, que tem a ver com o adversário, e isso ao mesmo tempo ajuda ele a rodar o elenco e deixar todo mundo fresco quando ele precisa, né? Aí ele poupa um jogador ou outro. Então hoje dá para dizer, sei lá, o Rafael não jogou, mas é o Rafael ou de Plástico que é titular? Não sei, entendeu? Na cabeça dele, entendeu? O Júnior Santos eu acho que hoje já é um titular, mas assim, você já viu o Júnior Santos no banco em alguns jogos importantes. Mas agora eu acho que... É o Vitor Santos ou é o Vitor Sá ou o Luiz Henrique na ponta esquerda? Depende do acredito, jogo. Não sei. Primeiro, boa noite aos meus amigos lá na... Sempre, boa noite. O EV ontem me matou, né? Com o Miami Heat, né? No finalzinho. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, então. Você me matou ontem, mas tudo bem. Vamos falar desse jogo 7, tem transmissão do Vamos falar, então, também. assim, eu
dos jogos que eu fiz do Botafogo e pelo que eu vejo agora, eu tô com o Pedrinho. Eu acho que os jogadores, quando tá num momento bom como esse, é muito difícil o jogador querer ficar de fora. E aí entra nisso que o Conrado falou também. Cada momento você vê que um jogador que entra está dando conta do recado, então você não pode dar muita opção ao treinador, né, deixar de jogar, porque você pode perder a posição, porque o time está organizado. Lá na frente, eu não sei se o pessoal lá da cabine concorda comigo, mas lá na frente eu acho que o Botafogo está certinho. Júnior Santos da direita, Tiquinho e Vitor Sá. Eu acho que ele gosta do Vitor Sá, porque o Vitor Sá é um jogador mais tático, né? Se ele libera mais o Júnior Santos para o lado para arrastar, para ter força, o Vitor Sá do outro lado ajuda muito mais, preenche muito mais o meio e volta muito mais para marcar. Mas como os outros estão jogando muito também, e até eu já fico na dúvida do meu time certo do Botafogo. Tem o Gabriel Pires também, que não estava hoje, que é um cara que vem sendo titular em jogos importantes. Agora, eu queria ouvi-los também, acho que vocês já falaram um pouquinho mais dessa ausência do Tiquinho, que talvez eu acho que dessas dúvidas que a gente tem, esse seja um titular absoluto, porque talvez não tenha um substituto com tanta capacidade e talento que mostra o Matheus Nascimento está na Sub-20, na Copa do Mundo Sub-20. Está jogando no Mundial Sub-20, ele hoje estava suspenso, e aí a solução do Luiz Castro foi colocar o Eduardo ali como falso 9, ele até falou ali na entrevista ao Richard Souza no final da partida, como ele se sentia um pouco fazendo essa função. Como meio, ele deu um belíssimo passe, uma belíssima assistência para o gol do Luiz Henrique. Mas o que vocês acharam dessa função hoje do Eduardo jogando ali na frente? Quando saiu a escalação, a gente ficou até em dúvida sobre quem seria o falso 9. Aí, quando o jogo começou, a gente viu que era o Eduardo. Numa característica de jogo totalmente diferente da do Tiquinho, mas muito eficiente, né, Pedrinho? Eu até falei que ele, no pré-jogo, que ele poderia ser um falso 10, falso 10, né? Partir do meio para frente. Mas até no lance do gol, essa é uma característica, porque falso 9, quando a gente usa esse termo, é uma função. E uma das funções é causar dúvida na última linha defensiva, né? Então, quando ele descola ali, o zagueiro acompanha ele, o que acontece? Gera o espaço nas costas do próprio zagueiro, né? O zagueiro vai buscar ele dá de calcanhar, a bola chega no Luiz Henrique para fazer a finalização. Eu gosto desse jogador que tem mobilidade, né? Que pisa na área, mas tem capacidade para sair. E o Tiquinho também é assim. O Tiquinho sai muito da área, só que o Tiquinho tem uma diferença, porque é muito forte, né? É muito bom tecnicamente, consegue proteger um pouco mais. O Eduardo não recebeu bola longa, né? O Eduardo não ficava na última linha. Ele se apresentava sempre por trás mesmo para ajudar a construir o jogo. Mas eu acho que é um Botafogo que a gente falou sobre o gramado. O gramado ajudou a elevar o nível de intensidade do jogo do Botafogo, ajudou a acelerar o jogo, né, Lino? A gente percebe toques de primeiras. Então, assim, tá tudo... Eu acho que nem como o torcedor esperava. A expectativa do Botafogo pelo início da temporada não era essa. Agora a atmosfera se transformou, o ambiente é bom e o time está jogando muito bem. E a gente até mencionou isso na transmissão, como os estaduais acabam não sendo um parâmetro para o brasileiro, né, Lino? Porque o América foi bem melhor até do que o próprio Botafogo no seu estadual, eliminou o Cruzeiro com autoridade na semifinal do Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro faz um início de Brasileirão melhor que o do América, enquanto que o Botafogo decepcionou, porque não chegou nem à semifinal do estadual, mas está voando agora nesse começo de Brasileirão. A régua do América a gente já sabe onde está, né? Vai ter essa possibilidade de eliminar o Internacional, está com 2-0, vai tentar administrar esse resultado em Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro do América é outra ideia, e acho que o América tem condições técnicas de se livrar pelo menos de rebaixamento. O nível do elenco é para isso. Mas daí você não pode perder confiança. Sobre o Eduardo, só uma outra coisa. O Luiz Fernando faz o gol por dentro, o Júnior Santos faz o gol por dentro. O Luiz Henrique, faz o gol por dentro e o Júnior Santos também. Tudo em função da movimentação do Eduardo. A partida que ele faz hoje é sensacional. O que ele gera de espaço para o time. E bom para o elenco, né? Porque você tem o Tiquinho, que é um tremendo centroavante, e agora tem um outro jogador também com recurso de um outro tipo de jogo. E o jogo já acabou faz uns 20 minutos aproximadamente, mas tem jogadores do Botafogo treinando aqui atrás da gente, os reservas, né? O pessoal que não entrou está treinando aqui no cantinho esquerdo, vocês não vão conseguir ver. Mas 4 contra 3. Estão fazendo um 4 contra 3. Não, 4 agora contra 4. Agora, 4 contra 4. Então, o pessoal treinando aqui, terminou o jogo, mas os torcedores já foram embora, mas os jogadores do Botafogo ainda continuam por aqui. Ó, gente. Excelente transmissão, Botafogo 2, América Mineiro 0. O líder do campeonato com 21 pontos, com mais essa vitória hoje, o time do Luiz Castro. Vamos. Tá aí, família zoeira. Botafogo mais líder do que nunca aí. Foguete não tem ré. Galera, se você pode estar no estádio Newton Santos e não está indo, se você pode estar e não está indo, você está perdendo a melhor campanha do Botafogo, cara. Você está perdendo um espetáculo. Os jogadores jogando de uma forma. Botafogo no Brasileiro é um time, na Copa do Brasil é outro, na Sul-Americana é outro. Parece que são 3 times diferentes, cara. E mesmo sendo o Tiquinho Soares, que era uma coisa que me preocupava muito, hoje
Não conseguimos sentir a falta dele. O Botafogo hoje jogou muita bola e se impôs hoje como realmente o líder do campeonato. Tem que se impor, cara. Quem vir jogar com o Botafogo tem que vir assim, ó, estamos indo jogar contra o líder do campeonato. O Botafogo tá jogando muita bola hoje, o Júnior Santos jogou muita bola, o Di Plácido jogou. Eu vou fazer uma enquete daqui a pouco lá na nossa comunidade para saber quem foi o melhor em campo na sua opinião. Di Plácido, Eduardo, o Luiz Henrique, que hoje deixou um golaço. Na verdade, toda a jogada foi um golaço. O Eduardo finge que vai tocar na bola, deixa a bola passar. Só essa jogada do Eduardo, ele matou 4 jogadores do América Mineiro, que achou que iria dominar a bola. Ele levantou o pé, deixou a bola passar, o Luiz Henrique saiu na cara do gol, preferiram chutar, driblou o goleiro e fez um golaço, mano. Cara, o Botafogo tá jogando muita bola. E outra, já foi vendido 20 mil ingressos. Pra vocês terem uma ideia, hoje tiveram 23 mil pessoas no estádio Newton Santos. Parabéns pra quem esteve lá. Pra quem me acompanha no canal aqui há muito tempo, sabe que eu não posso sair de casa. Minha esposa tá com um neném de 9 meses na barriga, que ele pode nascer a qualquer momento. Então, infelizmente, eu não posso estar indo pro jogo. E outra, ele deve nascer quarta-feira, que é o dia do jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Eu nem sei se eu vou conseguir assistir o jogo, porque o parto está marcado para 6 ou 7 horas da noite. Cara, enfim, não vou ficar desesperado com isso agora, porque vai ser um mix de emoções. Bebê nascendo, o Botafogo se classificar para o Atlético Paranaense vai ser uma coisa assim linda. E eu acredito que vai dar 40 mil pessoas. Tem que dar 40 mil pessoas. Se tinha algum torcedor ainda querendo prova de que o Botafogo está jogando muita bola, não tem mais o que esperar, cara. O Botafogo é líder do campeonato, são 8 jogos, 1 derrota, 7 vitórias. Às vezes é melhor você perder do que empatar, porque você perde 3 pontos. Você empata hoje, empata amanhã, empata não sei o quê, você vai perdendo 2 pontos. Exemplo, o Palmeiras empatou com o Galo hoje, graças a Deus. E agora o Botafogo abriu 5 pontos. E o Palmeiras não tem uma derrota no campeonato. Então dá pra vocês ver. Às vezes é melhor você perder um jogo do que empatar 2 jogos. Você fica com 1 ponto a menos. Você perde 3, você empata 2 jogos, você perde 4 pontos. Então, enfim, Botafogo vivendo a mil maravilhas. Galera, é um mix de emoção, cara. E outra, o Botafogo chegou à marca de 45 mil sócios torcedores. Antigamente era sempre aqueles 7 mil, 10 mil pessoas no estádio Newton Santos. Hoje já podemos dizer que são sempre aqueles 20 mil. Olha como é que melhorou, olha como é que o nível está diferente. E olha que o John Textor não prometeu o título em 2023. Ele falou que a partir de 2 anos de SAF, o Botafogo iria buscar títulos. E apenas tem 1 ano de Botafogo de SAF. Olha a situação do Vasco, que muitos botafoguenses falaram que era a melhor SAF do Brasil. O Vasco em 8 jogos venceu 1. Está na zona de rebaixamento. O Botafogo no seu primeiro ano de SAF, que foi ano passado, não passou pelo que o Vasco está passando. Então esse é o 2º ano. O Botafogo é líder do seu grupo na Sul-Americana, está nas oitavas de finais muito vivo contra o Atlético Paranaense e é líder do Campeonato Brasileiro, agora aí com 21 pontos, abrindo 5 do segundo colocado, 6 do terceiro que é o São Paulo, 7 do Atlético Mineiro que é o 4º colocado. Então estamos indo muito bem. Galera, tem muita coisa para falar do Botafogo, tem muito vídeo pra gente ver do Botafogo, então não vou me estender muito aqui e vou deixar pra gente conversar. Tem abraço dos inscritos para mandar, então eu vou adiar um pouquinho mais porque tem muito Botafogo pra gente falar e o vídeo vai ficar muito longo. Tá? Então eu vou reforçar o que eu falei no início do vídeo. Se você é novo, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui no Zoeira, que toda vez tem vídeo bacana falando sobre o Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Bom, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!